maior risco que o ser humano corre é o risco de não se surpreender mais diante da grandeza. Não entrou na trivialidade o fato de haver o anúncio de um filho. Eu diria mais, hein? Eu diria que a alegria ela foi aumentando a cada gestação, uma coisa que é muito curiosa, eu diria. Deus continua mandando bebês para nossa família para a gente cuidar, sei lá. Né? E a Samia também no banco de trás, o bebezinho no bebê conforto, né? O meu primeiro filho, a gente sai da maternidade 2, 3 dias depois que ele nasce, e chegando em casa, um sujeito fecha o meu carro, né? Uma fechada no carro. Literalmente fora do comum, e o Pedro e a Leila também, porra, eles estão no meu coração pra sempre, cara. No meu coração pra sempre. Foi uma estadia que eles me fizeram me sentir mais do que em casa, eles fizeram me sentir amados. Isso é verdade mesmo. Todos eles e o Olavo incluído, né? Então, assim, o amor que eu tenho pelo Olavo. A Maria Vitória Marvuli pergunta: Ítalo, como foi a experiência com seu primeiro filho? Qual foi a sua postura diante da Sâmia, do bebê e das circunstâncias que se apresentaram para vocês? Isso é curioso mesmo. A postura com o primeiro filho foi um negócio diferente de todos os outros, porque é o primeiro, né? Só que aí depois eu descobri que a postura com o segundo também é diferente de todas as outras, porque é o segundo. E a postura com o terceiro também muda, porque é o terceiro e assim por diante. Então, pelo menos pra mim, cada entrada de uma criança na nossa vida, ela representa uma mudança completa, no final das contas, né? Absurda, por assim dizer. Absurda no sentido etimológico da palavra mesmo, mais próprio, né? Quer dizer, uma coisa que não tem conexão com nenhuma outra. Eu digo, é absurda, é uma coisa que tá no ar ali, só ela, só aquilo. Outro dia eu tava assistindo o áudio de uma. Eu tava assistindo o áudio de um sacerdote mexicano. Tava ouvindo o áudio do sacerdote mexicano. E ele falou uma coisa que eu achei. Que eu parei pra refletir, né? Pra meditar logo depois que ele falou. Ele tava fazendo um longo desenvolvimento de um pensamento específico. E ele fala o seguinte: ele fala, olha, o maior risco que o ser humano corre é o risco de não se surpreender mais diante da grandeza. Foi uma coisa que ele falou, esse é o maior risco do ser humano. É o risco de ficar é, estável internamente ou de ficar meio impassível diante do que é grande, diante da grandeza. Ele contava a história de uns sujeitos que tinham feito uma expedição de barco pro Ártico. E aí, nos primeiros dias, os relatos eram relatos de baleias e as geleiras e aquele mundo de gelo, uma coisa totalmente diferente. E já nos dias que iam passando, eles paravam de surpreender com aquilo, né? Pareceu que virou o dia a dia, né? Virou uma coisa absolutamente trivial. E, não sei, com as coisas materiais, eu acho que é natural que acabe sendo assim, de algum modo, né? Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, e eu moro e trabalho no mesmo bairro. Eu quase não saio daqui hoje em dia. E só cruzo ali a Niemeyer, pegando São Conrado. Depois eu vou Copacabana, né? Ipanema, Copacabana, Leblon, Ipanema, Copacabana. O aterro do Flamengo, quando eu vou de avião, né? Quando eu pego avião pelo Santos Dumont para viajar. Então isso acontece mais ou menos uma vez por mês. E eu gosto que seja assim. Eu gosto que eu não precise passar por aquelas ruas todos os dias, porque imagina que triste seria se eu parasse de me surpreender com a beleza do Rio de Janeiro. Então, não sei, a distância daquela vista, a distância daquela grandeza, né, natural que Deus fez é uma coisa que mantém a surpresa toda vez que eu passo ali uma vez por mês. Quando teve um anúncio da gravidez da Samia, foi uma coisa muito curiosa, o primeiro anúncio, né, quando ela ficou grávida do primeiro filho, foi uma coisa muito curiosa, porque eu lembro, foi um misto de naturalidade absoluta com uma surpresa também, o que é muito curioso e é raro encontrar situações na vida em que essas duas coisas aconteçam, né? Mas para mim, pelo menos, sempre que eu recebo a notícia de que a Samia tá grávida, e não foram poucas, né? Foram 9 vezes, né? Desde que a gente casou. Foram 9 notícias de gravidez da Sammy, teve uma perda, né? 9 notícias de gravidez, eu lembro que sempre é um misto de naturalidade, dado que é claro que ela vai ficar grávida em algum momento, até que seja a última vez que ela fique grávida, e uma surpresa e uma constatação de uma graça imerecida, no sentido de que vai entrar uma alma ali na nossa família que nossa missão é cuidar e desenvolver aquela alma para que seja um bom filho de Deus, no final das contas. Então, quando teve o anúncio, né, quando a gente soube que a Samia estava grávida do Itinho,
Não pegou a gente de surpresa, absolutamente, né? Dado que, bem, a gente tinha casado e pronto, né? A gente não evitava. E foi logo em sequência, a gente casa dia 21 de junho de 2009. E logo depois, né? Sei lá, poucas semanas depois, eu sei que foram poucas semanas depois, porque no dia 19 de julho a gente já sabia que ela estava grávida, né? Então foi logo ali naquele ínterim, né? Foi um pouquinho depois mesmo da gente casar que ela engravida. A gente recebe a notícia da gestação com uma alegria, obviamente, né? Uma alegria. E para mim, pelo menos, foi uma alegria que veio junto também um senso de responsabilidade que eu só toquei nesse senso de responsabilidade real, curiosamente, depois que ele nasceu. Então, é claro que eu tinha claro que tinha um amor, um carinho, etc, etc, mas eu lembro que foi a primeira vez, né? Não foi uma das poucas vezes, foi a primeira vez que aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. A gente estava voltando da maternidade e com um bebezinho no carro, né? Digo, tava lá atrás e a Samia também no banco de trás, o bebezinho no bebê conforto, né? O meu primeiro filho. É, a gente sai da maternidade 2, 3 dias depois que ele nasce e chegando em casa, um sujeito fecha o meu carro, né? Uma fechada no carro. Pela primeira vez eu percebi ali uma disposição real em levar até as últimas consequências caso fosse necessário, se é que vocês me entendem, né? Digo, era uma coisa que eu teoricamente tinha, né? Quer dizer, a noção de, sei lá, mas ali aconteceu de um modo visceral, eu acho. Então, para mim, o primeiro filho ele aparece com ao mesmo tempo uma alegria e um senso de dever e cuidado que se modificou, que virou uma coisa não teórica, mas existencial e real, né? Por assim dizer, a coisa vai se mantendo. E aí, quando o segundo neném quando ela engravidou do segundo neném, foi mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, graças a Deus, não entrou na trivialidade o fato de haver o anúncio de um filho. Eu diria mais, hein? Eu diria que a alegria ela foi aumentando a cada gestação, uma coisa que é muito curiosa, eu diria. Se alguém me contasse, ou se eu tivesse que escrever isso antes de ter tido o anúncio de, sei lá, 9 gestações, eu diria que é o contrário, né? A coisa, em tese, você poderia ir se habituando com a ideia, mas para mim, pelo menos, não foi assim. Para mim, foi o inverso. Agora, né, a gente acabou de receber o anúncio da notícia de uma gestação e, sei lá, foi com. Não sei, acontece uma coisa. Mais alegria, mais surpresa de algum modo. Quer dizer, Deus continua mandando bebês para nossa família para a gente cuidar, sei lá. Né? Assim, é diferente, né? No final das contas, não é? Bem, tem um casamento, né? O casamento é uma coisa que para mim também foi meio escandalosa, assim, a noção do sacramento, né? De receber aquele sacramento em concreto. Eu lembro do dia. Mas logo em sequência, eu acho que em termos de contemplar uma grandeza, né? Algo grande, assim, eu acho que o nascimento do filho. O nascimento, eu acho que é o anúncio de que tem um bebê na barriga da minha esposa. Eu acho que, em termos de hierarquia, se é possível colocar, eu acho que é sempre a segunda coisa mais impressionante que acontece. Sabe? Acho que o casamento foi a primeira. Eu acho aquilo muito misterioso, aquilo tudo que acontece ali naquele dia onde você se vincula de verdade a uma pessoa, isso faz uma sua carne através do sacramento, aquilo é um negócio. Mas logo depois é o anúncio de um filho que encarna na barriga e, sei lá, e a tua esposa passa o sangue dela, não é o meu sangue, é o sangue dela, que alimenta aquele bebê que vai sendo nutrido ao longo de 9 meses. E depois entra na vida para que a gente crie ele com todo amor e todo carinho. Então, acho que dá para dizer que isso uma- muita naturalidade, eu acho, né? Dado que a gente não teve, né? Na nossa família não teve aquele drama da expectativa de um bebê que não vem, né? Eu sei que muitas famílias têm isso. Então, ficam tentando, 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 com a gente realmente não foi assim. A gente logo casou, ela engravidou, então não teve nem aquela. Ah, porra, será que dá pra ter filho? Será que não dá pra ter filho? Não, a gente logo de cara descobriu que dava pra ter filho. E o filho ficou, né? Vingou na barriga dela. A gente não perdeu aquela gestação. Então tem uma naturalidade, pra gente ter uma naturalidade. Atenção, eu tinha 23 anos, né? 23, 24 anos, né? Que eu fosse muito novo, mas tava no início, né? Da vida adulta, assim, né? Então, é curioso, né? Como é que continua vindo bebê, né? Acho que é o normal também, né? Você continua fazendo as coisas pro bebê vir, o bebê vem, né? Tem hora que vai parar de vir, tem uma hora que vai secar lá. Ou vai secar aqui ou vai secar lá, né? Um dos dois lugares vai secar. Por enquanto não secou, né? Tamo indo pra nona gestação agora. Oitavo, né? Oitavo filho, né? Nona gestação. Mariana Brandão, como foi o seu primeiro atendimento como terapeuta? Caramba, Mariana, como é que foi meu primeiro atendimento como terapeuta? Curiosamente eu lembro. Podia não lembrar, né? Já tem tanto tempo.
15 anos, isso mesmo. Pior que eu lembro como foi, quem foi, em que circunstâncias foi. Eu posso contar essa história é boa, porque eu não tava formado ainda, beleza? Eu não estava formado, tá para me formar. Eu tava numa igreja, no fundo, né, fazendo oração. Oração normal, oração que eu faço todo dia, não tava, digo, não era uma oração pedindo a Deus, não. Tava fazendo oração como eu faço todo dia, né? Então, já há alguns anos. E aí eu tava ali à tarde fazendo oração, na São Francisco de Paulo, inclusive, na igreja aqui na Barra da Tijuca. Tava lá, à tarde. Aí toca no meu ombro uma pessoa, eu olho pra trás, eu sabia quem era a pessoa, mas nunca tinha conversado com ela, né? Era. Ela fala, oi, doutor Ítalo. Ela fala assim, eu não tava formado. Oi, doutor Ítalo, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Eu posso falar com o senhor rapidinho? Pode, claro. Então, é que o diácono Marinho falou pra vir te procurar, porque o meu filho tá precisando de terapia. E ele falou que o senhor é psiquiatra. Eu não tava formado. Que o senhor é psiquiatra. Se eu tenho horário pra atender meu filho, ele tá com 16, 17 anos. Aí eu falei, olha, então, eu expliquei, eu não tô formado ainda, eu não sou médico. Eu me formo eu pego o CRM em julho. Isso era maio, né? Eu pego o CRM em julho, ou seja, daqui 3 meses. 2, 3 meses. Você quer me deixar o seu número? Porque assim que eu pegar o meu CRM, eu te ligo para que eu possa começar a atendê-lo. Ela falou, claro, claro, pode pegar meu número. Então eu peguei, anotei o número dela. Pronto, me formei. Fui lá para Botafogo, onde é a sede do CREMERGE. Peguei a carteirinha, né? Peguei o número, né? Acho que não era não sei se eu saí de lá com a carteirinha, acho que não. Eu saí com o número do meu CREMERGE, né? 5289669-1. E no carro eu ligo pra ela. Falei, pronto, tenho o meu primeiro paciente. Aí eu ligo pra ela, ela atende e fala, pronto, ó, acabei de pegar a minha carteirinha. Peguei, tipo, tô com registro médico e tal, podemos marcar pra eu atendê-lo. Aí ela falou assim, onde é que... Ah, claro, quando é que o senhor pode? Hoje, né? Não falei isso, eu falei, olha, passa semana, não tem paciente ainda. Qual é o endereço do seu consultório? Aí eu passei o endereço. Só que curioso, olha só a coisa curiosa. Eu nunca fiz terapia, tá? Mas nunca, não, mentira. Fiz terapia fiz 3 sessões de terapia na casa de uma terapeuta aqui do Rio de Janeiro, do Cosme, uma psiquiatra, terapeuta chamada Marguerite Labrune, Magui, era o nome dela. Fiz 3, 4 sessões, achei muito bom, mas não continuei. Era no Cosme Velho, eu lembro da minha primeira sessão de terapia, que foi essa. Em concreto, eu tive 4 sessões de terapia na vida, né? Aí fiz uma sessão e eu lembro que eu marcava um horário que era próximo das 6 da tarde, então eu ouvia o sino daquela igreja de São Judas Tadeu do Cosme Velho, aquilo ali sempre me marcava aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: a Marguerite Labrune, que era médica, psiquiatra, né, uma pessoa de referência aqui na cidade, ela atendia no apartamento dela. E eu achava o máximo aquilo. Eu falei, cara, é muito legal. Porra, eu vou na casa da minha terapeuta. E aí eu lembro exatamente como era. Eu chegava lá um pouco antes, normal. A secretária dela, tipo, a empregada de casa, né? Empregada doméstica. Não era secretária, era a moça que trabalhava na casa dela, claramente. Me recebia, me botava ali sentado na sala, que era a sala dela, não era uma sala de espera do consultório, era a sala do apartamento dela. Servia um mate, tinha um mate lá servido, eu tomava o mate lá, esperava. Então aí saía o paciente de antes, eu entrava num quarto, um quarto com set, né? Um quarto com poltrona, com cadeira, etc. E eu sentava lá e fazia sessão de terapia, ficava perto da janela, assim, um quartinho pequeno, uma casa, um apartamento do Cosme Velho, né? Aí eu tinha essa ideia na cabeça, porra, quando eu começar a atender, eu não vou alugar o consultório, eu vou atender na minha casa. Então, meu filho já tinha nascido. O meu filho mais velho já tinha nascido e a Sam, então ficava a Sam, e meu filho e eu em casa, né? Eu tava estudando ainda para residência e não tinha começado no exército. Assim que eu me formo, meu primeiro emprego foi no exército, né? Então, como médico. Então, eu tava naquele período onde eu não tava no exército ainda, tava estudando para residência, que seria no final daquele ano, e então tinha todo o tempo do mundo. Quando esse meu paciente, então marquei lá na minha casa. Então, falei, cara, vou fazer igual a Magui fazia, eu vou atender no meu apartamento, que eu não tenho custo nenhum de alugar espaço nem nada. Eu acho, sei lá, diferente, meio charmoso, assim, você atendendo na tua própria casa, no teu próprio apartamento. E eu lembro que eu montei um quarto para poder atendê-lo. Peguei um sofá que a minha madrinha
tava se mudando, etc. Então tinha um sofá vermelho que ela tava despachando, ela tava mandando. Eu falei, porra, Dina, posso pegar esse sofá lá pra casa? Claro, claro, Tim, pode pegar e tal. Então eu peguei o sofá dela, um sofá vermelho, era estofado vermelho, meio camurça, assim, meio canelado, né? Não era camurça, era um negócio meio canelado, assim, com os pés metálicos, coloquei e fiz uma decoração náutica na sala, né? No quarto, né? Uma decoração náutica. Então comprei uns quadrinhos com motivos náuticos, né? Com nós e barcos, etc. E fiz a decoração, botei uma poltrona que eu ficava sentado, esse sofá que o paciente ficava sentado, arranjei um tapete, fui no Barra Shopping ali na última loja lá, acho que é Entre Linhas ou Entre Tramas, um negócio assim. Tinha um tapete lá, estilo tapete persa, mas era um tapete belga super vagabundo, barato, assim. Então eu comprei, decorei, fiz decoração, botei uma mesinha de centro. Então foi um negócio muito acolhedor. E aí recebo esse paciente, que inclusive é meu amigo até hoje, ele se tornou um amigo, né? Foi um paciente por anos e depois que eu paro de atender, a gente continua se relacionando, é meu amigo pessoal, médico hoje, inclusive. Mas eu recebo ali, curiosamente eu lembro a roupa que ele estava, eu lembro da minha roupa no dia, uma coisa bastante feminina, né? Se lembrar, assim, a roupa do primeiro encontro. Então eu tava com uma calça verde musgo, um sapato da Mister Cat e uma camisa roxa polo. Era o. Era a indumentária que eu tava, a camisa pra dentro. E com uma camisa branca por dentro da camisa polo roxa. E atendo, faço atendimento, recebo, e isso que foi curioso, porque eu recebo sem nenhum tipo de insegurança, muito, muito estranho, né? Talvez pelo fato dele ser adolescente, né? Eu acho que era maior adulto, né? Ele era adolescente e tal. Então foi aquele mesmo esquema, né? Ele fica esperando na sala da minha casa. E aí depois ele entra, né, pra eu atendê-lo. E nisso a Samia e o bebê saíam pra passear na pracinha. Era a hora que eles tinham pra passear. Eu falei, pô, Samia, pra chorar e tal. Acho que Então eu saía 15 minutos antes dele chegar. E eu fazia a sessão ali, uma hora de sessão. E foi muito. A primeira consulta já foi uma coisa. Eu falei, cara, isso aqui que eu tenho que fazer da vida. Mas que eu levo jeito pra esse negócio aqui. Funcionou, não teve insegurança, consegui ouvi-lo, ele se abriu, ele chegou meio sem vontade, né, de ser atendido, mas se abriu, colocou as questões dele, acho que fluiu muito bem. E depois que a gente, né, se fez amigo, falou: olha, Fulano. Eu gastava mais dinheiro com as sessões do que eu ganhava, porque cada vez que você ia lá, eu ou tinha que mobiliar, ou gastar dinheiro com alguma coisa para mobiliar, ou comprava livro para poder falar, putz, isso aqui tá faltando, aquilo tá faltando e tal. Ele pegava uma referência. Então, assim, o dinheiro que ele me pagava, eu lembro exatamente quanto é que eu cobrava. Eu comecei a cobrar R$ 120 a sessão, era esse o valor. E depois, com uns anos não, um ano ali atendendo, eu não aumentava o valor dele, né? Até que um dia tem um envelope, assim, que a mãe dele me deu. Eu falei, olha, fulano, tem a mais aqui, você me deu mais dinheiro. Ela falou, ah, não, não, doutor, é pro senhor, pro senhor. Aí, tipo, ela me deu, é tipo a gorjeta que você dá pro garçom, assim, né? Pô, tá muito barato. Aí eu falei, caralho, acho que eu tô cobrando errado. Eu mantive ali 120 por algum tempo. Mas aí foi muito interessante, porque esse paciente começou a me trazer outros pacientes. Ele e a família gostaram, né, da coisa, e começou a primeiro os parentes, os amigos dele. E aí, curiosamente, a coisa começou a engrenar. Então, a minha casa, as tardes ali eram. Tinham várias tardes que eu atendia vários pacientes em casa. Era muito curioso mesmo. E a coisa aconteceu, né? Foi indo. Mas eu lembro das questões até hoje que ele colocou na primeira consulta e do encaminhamento dela. Era muito bom porque essa primeira consulta aconteceu lá em casa e por vezes eu fazia consultas diferentes. A gente fazia lá embaixo, então ia com ele até a praia, ou então andava pela rua, sei lá, era uma coisa meio peripatética, né? Meio ao ar livre, assim, que eu falei, isso aqui tá muito. Precisa do sol, precisa do movimento para ele poder abrir, se abrir, ou falar outras coisas e tal, e assim, fluiu. Eu fiquei ali nesse apartamento atendendo por mais de um ano, foi um ano e meio. Até que depois eu puxo pro consultório. Vai falar em casa o primeiro atendimento. Mônica Ferreira Henrique pergunta o seguinte: o que aconteceu com o cachorro que vocês tinham? O Pitbull nunca mais teve foto dele. O que aconteceu com o Pitbull? Ela não sabe o que aconteceu com o Pitbull? Aquele Pitbull ali é igual aquelas crianças que vocês veem, aquilo não é meu, a gente pagava pra uma agência pra poder ter assunto nas mídias, né? Você acha que alguém tem 7 filhos? Porra, ninguém tem 7 filhos, coisa de maluco. Eu fico pagando, assim, notas, as crianças mudam, não é sempre a mesma criança, inclusive, dependendo se tá em falta uma ou outra na agência. Às vezes você pode reparar que meus filhos, esses meninos que vocês acham que são meus filhos, um é lourinho, outro é moreno, não tem coerência estética nenhuma, né? É igual o Pitbull. Pitbull eu paguei por um tempo,
Mas aí a agência, acho que foi notificada pela associação, né, de cachorros e tal. Eu acho que eles não podem mais fazer igual anão. Acho que não pode ficar comercializando anão, cachorro, esses negócios. Aí o cachorro, a brincadeira acabou ali. Eu achei que a gente fosse conseguir criar um storytelling, tipo com meus filhos, né, que eu tenho 7 e tal. Achei que o cachorro fosse acontecer a mesma coisa, mas não foi. Foi só o cachorro bebê. Eu fico, lamento pela agência. Os caras acharam que fosse montar um negócio bacana, né? Acho que vários influenciadores iam fazer isso com labrador, pitbull. Aí o negócio não foi pra frente, cara. Precisou devolver lá pra agência o cachorro. Uma pena. Dimas Miranda pergunta o seguinte: Toque, como foi passar um tempo com o Olavo? O que ele me ensinou? Eu achei muito curioso nos comentários ao vídeo anterior desse quadro Retratos, um sujeito lá escreveu assim, eu li os comentários que vocês colocaram lá embaixo, né, porque é bom saber se tá funcionando ou não, o que vocês estão achando. E aí um sujeito colocou lá assim, engraçado, depois que virou amigo do STF, finge que não conheceu o Olavo, né, ele botou esse negócio lá. É isso, é comentário também, ninguém tem obrigação nenhuma de acompanhar as pessoas, né, Agora, esse menino, ele que escreveu isso, claramente é um bobão, né? Eu falo do Olavo, sei lá, dia sim, dia não. Acho que eu até falo mais do Olavo do que eu deveria, né? No sentido de que, sei lá, eu falo bastante do Olavo. Eu tinha acabado de fazer uma sequência enorme sobre o Olavo outro dia. E só não comentei do Olavo no programa passado, porque ninguém perguntou, né? Se o pessoal tivesse perguntado, ele falaria do Olavo, evidentemente, né? O que acontece com o Olavo foi o seguinte, olha só que coisa curiosa. Eu costumo brincar que o meu amigo Henrique, não é brincadeira, é verdade, né? Mas eu costumo falar que o meu amigo Henrique Cal me apresentou duas das três coisas mais importantes da minha vida. Ele só não me apresentou a Sâmia, né? Mas ele me apresentou a obra e me apresentou a Olavo. E curiosamente ele me apresentou as duas coisas no mesmo dia. Então, em 2003 eu estava ali no terceiro período da faculdade de medicina, no PCI de Nefro, do Padre Aníbal, que eu falei no programa passado. E o Henrique, meu amigo, a gente calhou de cair no mesmo grupo, porque Henrique, letra H, Ítalo, letra I, a divisão daquele PCI era por ordem alfabética. Então, por isso, no final das contas, eu fiquei perto do Henrique naquele período. E a gente se fez grande amigo. O Henrique é meu compadre, né? Ele é padrinho do meu filho mais velho, eu sou padrinho da filha dele. Fofíssima. E isso, fui meu padrinho de casamento, também sou padrinho de casamento dele. É um grande amigo mesmo, é um irmão que eu tenho, uma das pessoas que eu mais considero na vida. E o Henrique me apresentou no mesmo dia, em 2003, ele me levou no centro da obra, lá na Tijuca, na Rua do Bispo. Não existe mais esse centro, era o Centro Universitário da Tijuca. É, e aí, onde haviam eventos culturais e eventos intelectuais, né, grupos de estudo, era um negócio muito interessante. Então ele me apresenta esse centro e no mesmo dia ele fala: Ítalo, você conhece o Olavo de Carvalho? Eu falei: não conheço o Olavo. Ele fala: então faz o seguinte, eu acho que você vai gostar muito dele. E o Henrique sempre muito meio metódico, né, com algumas coisas. Ele falou assim: eu vou te mandar um e-mail hoje, quando chegar em casa, com os artigos selecionados do Jornal o Globo, de outros artigos que o Olavo escreveu separado por temas. A gente tinha feito esse trabalho, né? O Henrique era muito engraçado. E dito e feito, cheguei em casa, pouco tempo depois o Henrique recebe um e-mail do Henrique, Olavo de Carvalho, artigo selecionado sobre a vida intelectual, sobre a vida de estudo, sobre religião, sobre política e tal. E eu começo a ler os artigos do Olavo e fico fascinado com aquilo. Eu falei: caralho, meu Deus, né? Não conhecia. E vou ao site do Olavo. Atenção, pessoal, isso é 2003, hein? Atenção, né? Então, você tem que imaginar outro cenário cultural. Tô falando de 22 anos para trás. Então, vou até o site do Olavo e descubro que tem uma infinidade de artigos e textos e alguns livros inteiros. Tinha um livro Nova Era e Revolução Cultural inteiro lá no site dele. Livro que eu pego. O Henrique mandou esse meio à noite, né? Livro que eu pego e leio. Então, passei a madrugada inteira lendo o Olavo naquele dia. Né? Leio muitas coisas, não, leio muitas coisas do Olavo e leio esse livro. O Nova Era e Revolução Cultural foi um livro muito importante para mim, por quê? Porque fala da nova era ali, né? E, curiosamente, eu tinha frequentado um ambiente de nova era na adolescência, né? Então, eu tive contato com uma pessoa que era mãe de um grande amigo meu da época, e a mãe dele, ela era da nova era, né? E eu gostava muito de ir até a casa desse meu amigo, no fundo, por causa dele, claro, mas por causa da mãe dele, que era uma pessoa muito carinhosa, muito boa pra mim, né? Então me recebia, né, com todo o amor do mundo na casa dela. E eu passei várias tardes ali dos 14 aos 17, dos 15, aos 17 anos. Eu passei muitas tardes na casa desse meu amigo,
conversando com a mãe dele, que era uma professora de letras e francês. Havia uma biblioteca na casa dela, minha casa não tinha biblioteca. E era uma pessoa aberta às discussões do espírito, que era o que eu procurava na época, né? É, Então, antes eu tentava, né? Eu estudava com as coisas que eu podia estudar, usava a internet um pouco também. Imagina, a internet de 2001, 2002, né? Era uma internet também que não era muito desenvolvida, assim. Na verdade, antes, na internet de 99, 2000, né? Que foi o período que eu fui na casa dessa senhora, né? Dessa moça. E aí, eu tinha 15 anos. Exatamente, né? Era 2000 era 99, 98, 99. Tinha internet muito, né, de amplo acesso, etc. Era difícil, biblioteca também não era uma coisa assim. Então eu fui até a igreja na frente da minha casa, queria ter aula de doutrina, discutir religião, discutir teologia. Inocente, né? Obviamente não tinha ninguém ali disponível para isso, e pronto, aparece essa figura na minha vida que me recebe e conversava. Então, havia um sujeito lá que frequentava a casa deles também, que era, se dizia, um mestre ascensionado. São os termos, né, próprios da nova era. O mestre ascensionado, então falava dos mistérios e tal. Tinha um grupo, a gente fazia um grupo de estudo lá. Era interessante pra caramba pra época, né? E logo depois disso, ali, pros meus 17, eu já consigo perceber contradições lógicas dentro da nova era, dentro da doutrina da nova era. Tem uns livros aí dessa época aí aqui na estante ainda que eu guardo até hoje, né? Mais por uma coisa de registro histórico, né? Então, o livro Alquímico de Saint-Germain, essas coisas todas. O El Moria, Raio Violeta, tinha uns negócios, né? Lá, eu lembro disso tudo perfeitamente, né? E é pronto. Então, eu pego contradições lógicas com 17 anos e falo, cara, isso aqui é insustentável do ponto de vista epistemológico, isso aqui não tem rigor lógico nenhum, isso é uma fantasia, interessantíssima, mas não passa de uma fantasia. A coisa dos Atlantes e tal. É, Perfeito, né? Então, quando eu pego esse livro do Olavo, anos depois, 2003, para ler, ele descreve tudo que eu tinha vivido. E ele explica, evidentemente, melhor aquilo que eu tinha percebido por intuição. Ele explica as contradições da nova era com rigor, né? E com mais material, para que eu pudesse eu mesmo entender aquilo que eu já tinha percebido por intuição. E eu fico fascinado. Falei, porra, esse cara entendeu. Né? Bobão, né? É aquela coisa do adolescente julgando o jeito muito. Eu dizendo, o Olavo entendeu. Né? Mas é o que acontece, né, quando você começa. Então foi muito interessante, porque aí eu começo a ler tudo que o Olavo tinha produzido. Eu consigo, logo em sequência, eu descubro na faculdade que tinha algumas outras pessoas que conheciam o Olavo. E um dos amigos da faculdade em concreto, o Ivan, ele tinha a coleção da História Essencial da Filosofia, que era uma gravação, eram aulas que o Olavo dava sobre a história da filosofia. Eu consigo ali com ele, então, os VHS na época, eram VHS, e assisto tudo algumas vezes. Leio os livros do Olavo, leio todos os artigos do Olavo, até a hora que eu comecei a ler as referências que o Olavo tinha recomendado, e mando um e-mail para o Dom Estevão Bettencourt, aqui do Rio de Janeiro. Mando um e-mail para ele dizendo, Dom Estevão e tal. Eu também inocente, né? Não sabia exatamente quem era Dom Estevão. Eu não sabia sequer que ele tinha 90 anos na época. 80 e muitos, né? E aí mando um e-mail para ele dizendo, Dom Estevão, tem aqui, estou estudando e tal, eu sinto que eu conheço algumas coisas, li bastante até hoje, mas é tudo meio fragmentado. Eu queria um itinerário de estudo que me desse uma unidade para o conhecimento. E curiosamente eu recebo uma resposta do Dom Estevão, tá? E com uma recomendação muito clara do que eu tinha que ler, etc, o que eu tinha que estudar. E vou atrás, né, da biblioteca do São Bento, começo a ler, começo a estudar aquilo. Depois eu me matriculo em 2006 na pós-graduação de Filosofia Medieval e mando um e-mail para o Olavo nessa época. Tá? Mando um e-mail pro Olavo dizendo que eu tinha lido praticamente tudo que ele tinha escrito, que estava disponível, e também o que não estava disponível, porque eu já tinha ido atrás daquelas apostilas antigas dele, da década de 80, 90, de alquimia, astrologia, astrocaracterologia. Tinha lido esse negócio todo com muito interesse, né, fazendo anotações, e acho que eu estava entendendo o que eu estava lendo. Né? Esse que era curioso. Falei, cara, acho que eu estou entendendo isso aqui, dá para ir além, né? Dá para aprofundar. Mando um e-mail para ele me apresentando. Eu não sabia que ele estava morando nos Estados Unidos na época, né? Manda e-mail dizendo que eu queria conhecê-lo. Ele não manda e-mail nenhum. No site dele tinha o endereço dele. Perfeito? E, e aí eu tento ir atrás do endereço dele. Olha só a coisa, que eu não sabia se era uma escola que ele dava aula. Era o endereço, até onde é que eu... Rua Sadoc de Sá, não sei das quantas. Na Lagoa. Eu falei, será que é aqui que ele dá aula? Eu vou lá de carro nesse endereço e, puta, não era nada. Então eu olho pra esse endereço e falo, cara, sei lá, não tem nada aqui nesse endereço. Eu falei, caralho, ele não deve estar aqui. Aí descubro que ele tinha ido para os Estados Unidos. E o que era a Rua Sadoc de Sá? A Rua Sadoc de Sá, no fundo, era um endereço que era os fundos da universidade.
que era onde o Olavo deu aula por um tempo aqui no Rio de Janeiro, né, na Lagoa. Ele deu aula na universidade, então era isso. Depois eu descubro que era isso, né, mas acho que eram os fundos da faculdade, o endereço de registro estava lá. Então eu chego lá, não entendo o que aconteceu, não tinha nada aqui, vou atrás e descubro o e-mail dele, não lembro aonde exatamente, e mando, escrevo pro e-mail pessoal dele, dizendo que eu tinha lido tudo que ele tinha escrito, etc. Tinha gostado muito. Ele me responde, e e fico muito surpreso que ele tenha respondido, logo na sequência eu peço um asilo intelectual pro Olavo. Falei, professor, eu poderia ir aí passar um tempo com o senhor estudando e aprofundando? E ele fala, pode vir, né? Aqui tem uma casinha do cachorro excelente que você vai passar um ótimo tempo. Faz uma brincadeira, uma piada assim. Eu falo, porra, então eu vou, hein? Pego o e-mail da esposa dele, a Roxane, troco os e-mails com ela para organizar a ida, que foi muito simples, né? No fundo, consistia em eu pegar o visto, conseguir um visto para os Estados Unidos de turismo, comprar uma passagem, arranjar o dinheiro e ir. E aí assim eu fiz, né? Peguei o dinheiro e arranjei uma passagem e fui, né, para os Estados Unidos ficar com ele, sem nenhum tipo de nada, né? Não tinha credencial alguma. Simplesmente era um aluno que tinha dito que tinha lido as coisas que ele escreveu e queria um asilo intelectual. Digo para eles a data do voo, né, e a hora que eu chegaria. Pessoal, isso era 2007, era dezembro de 2007, ok? Todo mundo de férias, não tinha nada para fazer. O então bispo de Niterói, ele tinha tido a notícia de que um sacerdote tinha construído uma paróquia ali, ou uma igreja na diocese dele, sem ter pedido autorização para ele, segundo o que me consta. Eu posso estar errado nessa história, mas foi o que eu lembro da época. E encarrega o secretário para ir fazer uma visita. É como se fosse a Inquisição, né, no fundo, quer dizer, uma visita diplomática. Porra, como é que você constrói uma igreja na minha diocese sem pedir autorização para o bispo? Então esse sacerdote, Padre Anderson, me chama um amigo meu da faculdade, o Vitor Bonan, e o Vitor Bonan me liga e fala, olha, precisa de 2 pessoas aqui, tipo, testemunha, sei lá, pra ir, você pode? E aí eu falo, posso, tô em casa sem fazer nada, né? Então, eu vou até Niterói, depois a gente vai a São Gonçalo segue até essa igreja que tinham construído, que era uma igreja muito bonita, né? Digo, tinha gente lá, uma atividade e tal. Então a gente toma um chá de cadeira por um tempo até que o sacerdote nos recebe, e muito simpático, um sacerdote muito simpático, etc, né? O sacerdote nos recebe, muito simpático, conversa, tal, 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 tal. E aí eu caio na asneira, eu era novo, né? Hoje em dia eu jamais teria feito isso, assim, imagina, era uma visita diplomática meio tensa no fundo, né? Eu tinha entendido já que era isso, mas eu acho que eu não me segurei. Ele me leva até um depósito, estamos nós lá, a gente tá conhecendo, ele tá mostrando, isso aqui que a gente faz isso, aula de catequese e tal, são os livros que a gente usa, etc. E ele falou, olha, tem a nossa editora aqui da Permanência, então a gente vai até o estoque da Permanência, e ele fala assim, você quer um missal antigo que a gente usa? Eu falei, pô, caramba, eu queria esse missal. Ele, não, pode. Então ele me dá o missal antigo, né, missal que eu tenho até hoje, eu guardo com o maior carinho do mundo esse missal, tem um cheiro delicioso esse missal, e fiz muita oração lendo esse missal, e pronto, guardo esse missal. E ali eu caio na asneira, foi uma asneira calculada, porque eu já tava com uma motivação de conciliação, né? Então eu falo pra ele, olha, ô Dom Lourenço, inclusive, amanhã eu tô indo visitar o Olavo de Carvalho. E tinha uma certa, acho que tinha uma indisposição, acho que tinha uma indisposição de uma parte com a outra e tal. Mas o Dom Lourenço foi muito simpático, mas muito simpático e muito cordial, assim. Acho que ele olhou para um menino, tipo, que era eu à época, né? 68 quilos eu pesava, sei lá, tava ali de boa vontade. E falou: olha, o Olavo foi muito amigo do meu pai, o Júlio Flashman e tal. Faz o seguinte, você vai amanhã, aí ele puxa um livro lá do estoque. Falava, vou fazer uma dedicatória, você entrega pro Olavo? Porra, que delícia, né? Que maravilha, tá? Dom Lourenço, tal, 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 para Olavo de Carvalho, com todo carinho, fez uma dedicatória lá qualquer. O livro era o Reno deságua no Tibre, né? Que era aquela discussão de concílio e tal. Era como que a influência dos bispos alemães entraram na igreja da Itália e tal. E aí eu pego esse livro e levo, né, boto na mala que já tava meio feita, boto o livro e um missal, boto os dois, fecho e embarco pro Olavo. Com algumas missões, né, eu tinha algumas missões na minha cabeça. Eu tava muito imbuído de... Eu tava imbuído de entender certas coisas que eu fui lá, mas eu tava querendo também, acho que... É uma coisa que vai soar muito estranha falar assim, mas era o que tava no meu coração com 23 anos, assim, eu queria
com toda a humildade do mundo, assim, eu queria entregar algo pro Olavo também, sabe? Na minha cabeça eu tinha descoberto a fé e tinha notícias de que, sei lá, o Olavo era uma pessoa muito, muito boa, muito grande e tal, e precisava dar certos passos ali, segundo a minha visão da época, né? E acho que eu tava certo. Então, eu compro uma caixa de bombom para levar para Roxane, compro uma caneta tinteiro para levar pro Olavo, que eu nunca entreguei, e desembarco, né? Vou, pego o avião, um baita de uma escala gigantesca, eu fico 16 horas no aeroporto de Nova York lá esperando, né? Depois de ter virado e tal. Curiosamente, no aeroporto de Nova York, eu não saio, porque eu fico meio com receio de sair. Eu tinha combinado de. Eu sabia que eu ia ficar muito tempo no aeroporto de Nova York, então eu tinha combinado com aquele meu amigo, lembra o Ivan, aquele meu amigo que tinha o VHS do Olavo? Ele tava no Yeshiva, lá, uma escola para judeus, lá no Brooklyn. E a gente tinha combinado de visitá-lo, mas eu fico com receio. Falei, porra, eu nunca tinha saído do país. Eu falei, cara, não vou me meter numa aventura de sair aqui, mala e o cacete, não sabia o que fazer muito, né? Então eu acabo ficando no aeroporto, não saio, dou um bolo no meu amigo Ivan, que tava me esperando lá na Yeshiva pra me mostrar como é que era a escola lá, né? A Yeshiva dele. Curiosamente, quando eu desembarco em Nova York, tinha um monte de judeu assim que para e olha pra minha cara, uns judeus americanos, olha e se aproxima de mim e fala: Oi, tudo bem? Você não é americano? Eu falei: Não. Você tem moeda? Eles perguntaram. Eu falei, cara, não tenho moeda. Eles falaram assim: olha, você não vai conseguir pegar um ônibus aqui em Nova York sem moeda. Eu falei, cara, vocês são judeus, curiosamente, eu acho que eu vou pra Yeshiva lá no Brooklyn. Caramba, porra, você vai pra lá, a gente também vai pra lá amanhã, não sei o quê. E aí esses judeus me dão um monte de moeda. Eu acho que eu sou o único caso que consegui tirar dinheiro de judeu, né? Aí eu boto as moedas do bolso e eu não saio do aeroporto. Eu fico no aeroporto de Nova York lá esperando. E eu já ia à missa diária na época e falo, puta, eu vou perder a missa hoje. Mas eu vou pra capela, né, pro centro ecumênico. Lá tinha uma capela ecumênica no aeroporto, no JFK. E fico lá até que entra. Tinha umas freiras lá fazendo oração e entra um padre fazer oração. Aí eu, com toda a cara de pau do mundo, falei assim: meu padre, tudo bem? Tudo. O senhor já celebrou a missa hoje? Ele falou: não. Eu vou celebrar mais tarde. Eu falei: pô, você não tem como celebrar a missa aqui pra mim, porque eu assisto missa diária e eu não vou ter como assistir missa hoje. Aí ele, peraí. Cara, eu sei que ele desenrola lá as espécies, eu não lembro como isso aconteceu. O fato é que ele celebrou a missa lá pra mim e pras freiras da. Isso foi alucinante, cara. Então, a chegada pro Olavo já foi uma aventura. Eu durmo no aeroporto, né, no chão, porque 16 horas depois de mais 9, né, de viagem, com escala e tal. Aí eu vou E eu já noto ali que eu tinha feito besteira. Eu tinha dado a hora errada do meu voo pra Roxane e pro Olavo. E não tinha muito como falar com eles, não tinha. Imagina, não tinha como ligar, tipo, o celular da época, isso não funcionava. Então eu já falo, puta, cheguei com o pé esquerdo e eu chego, sei lá, 7 horas depois do que eu disse que ia chegar lá pro Olavo. Mas quando eu chego, tá o Pedro e a Leila me esperando, os filhos do Olavo. E aí eu já chego pedindo desculpa. Falei, puta, fiz vocês esperar. Não, meu pai veio aqui te pegar mais cedo, né, com todo mundo. Mas aí você demorou muito e ele voltou pra casa. Ele foi uma cagada, né? Tipo, porra, eu já fiz o Olavo esperar lá do aeroporto, puta merda. Né? E a gente começa a conversar como a gente se conhecesse há muito tempo. Foi muito bom, assim, né? A gente vai. Eu notei, não é que o Olavo morasse a 15 minutos do aeroporto, era tipo 1h10 do aeroporto, entendeu? Então, assim, puta mão de obra pro Olavo, né? Ele foi pra lá, ficou me esperando e voltou. Chego na casa dele, já bem de noite, e entro no. Era uma casa, e na frente da casa dele tinha a biblioteca dele, que era uma outra casa, né? Ampla, não tinha nada, né? Era só uma biblioteca mesmo, escritório e biblioteca dele. Entra, tá o Olavo de frente pro computador. Eu abro a porta, tá o Olavo de frente pro computador rindo pra caramba. Ele tá rindo muito. Eu chego por trás dele, assim, ele vem isso aqui, vem isso aqui. Aí eu chego, ele tá vendo o clipe do Mamonas Assassinas, sabe? Minha Brasília Amarela. Lá, 2007, dia 28 de dezembro de 2007, ele vendo Mamonas Assassinas rindo pra caceta, aí para o clipe, a gente ri. Esses caras são muito engraçados. Oh, então seja muito bem-vindo aqui. Pô, professor, desculpa de mãe. Não, isso acontece. Carinho do mundo, né? Dá um abraço. Todo carinho do mundo, dá um abraço e me mostra a biblioteca dele. Então aqui, ó, você fica à vontade, hein? Aqui estão os livros de teologia, aqui estão os livros de literatura, aqui estão os livros de filosofia, que é ciências políticas, aqui é tal. Esses aqui são os livros que eu tô organizando, meus estudos aqui, você fica à vontade. Você pode aqui você só não vai me ver namorando com a Roxane e no banheiro. O resto você vai ver tudo, fica à vontade. Falei, tá bom, professor, porra, obrigado, não sei o quê. Vamos lá jantar. Tava me esperando para jantar, e aí a Roxane tinha feito uma torta de camarão. Não, uma massa lá de pão com camarão dentro.
Eu como aquilo, né? Ainda meio que tentando entender a coisa toda. E que depois eu percebi, falei, aquela torta de camarão supôs um esforço, porque eles estavam ferradaços de grana, né? Ele ganhava muito pouco do Jornal do Brasil na época, que era a única fonte de renda dele, e supôs um esforço, assim, foi uma recepção mesmo. Falei, caralho. E, e sei lá, digo assim, generosidade material, vai, que importa pouco, mas importa, né? Importa pouco dada a generosidade para além disso, né? Do Olavo e da família dele, mas lá para as tantas eu não tinha computador. Eu não tinha um laptop, não tinha nada. Eu não tinha como trabalhar lá. O Olavo arranja o computador dele lá e me dá, sabe? Um laptop branco. E aí eu fico usando aquele laptop dele para trabalhar, para estudar, para fazer as edições lá que me cabiam fazer, né? Que eu fiquei lá como editor do programa de rádio dele, do Throat Speak. Então foi isso, né? No primeiro dia foi logo a gente. Não, a gente fica ali conversando, depois vai dormir. No dia seguinte eu acordo normal, horário. Eu acordo tarde, né? De 8 da manhã eu acordo. Aí tento sair do quarto, mas tá o Big Mac, que era um mastiff inglês gigantesco no corredor, que me olha e naquele rosna, mas eu falei, cara, é melhor eu ficar quieto aqui, né? Então espero 8, 9, 9 e meia, um barulho. Aí eu saio pra ver, era só o Big Mac que tinha mudado de lugar. Eu cheguei mais perto do quarto. Eu falei, caralho, eu não vou sair daqui, sabe? Tipo, vou ficar quieto. É... Aí, bem, beleza, meio dia e meio o pessoal acordou. Aí eu falei, cara, entendi o ritmo, vai ser assim, é só inverter, que pra mim é ótimo, né, cara? Eu sou muito mais noturno do que diurno mesmo, né? Eu gosto dessa parte de estudar, produzir à noite, pra mim funciona muito mais. Então só acordo, eu vou, tomo café da manhã, que consistia num cookie, em alguma coisa, daquele suco de laranja prontos, ou um leite, ou uma coisa do tipo. O Lava acorda 2 da tarde, ou pelo menos sai do quarto 2 da tarde, vai pro escritório e eu entendo qual que seria a rotina. A rotina consistia exatamente nisso. Lá para as 9 da noite, não, o Olavo chegava, sei lá, 3 e ficava de 3 às 9 lá no escritório dele meio sozinho. Às 9 da noite eu chegava lá e aí começava, né? Então, em geral, consistia no seguinte: a minha estadia lá com o Olavo. Eu chegava às 9 da noite no escritório dele, ficava quieto, e ele também ficava quieto, terminando de fazer alguma coisa, apontando até que ele me olhava, né? Como quem diz, o que que você quer? Aí eu fazia uma pergunta. E a pergunta seguia-se uma resposta de 1 hora e meia, né? E na sequência eu fazia outra pergunta, e mais 1 hora e meia de resposta, depois outra pergunta. Então eu ficava de 9 até as 4 da manhã com o Olavo, tomando nota e gravando. Eu tenho gravado essas conversas. Está em algum lugar. Tenho gravado algumas dessas conversas com o Olavo, né? Então foram 60 dias, eu acho que eu fiquei lá, talvez um pouco menos, da primeira vez que eu fui. E era isso que eu ia lá fazer, né? Digo, imagina, em 2003 eu não tava nem falando de política, o Olavo não tava falando de política também, não era essa a questão, era religião, no fundo, né? Religião, metafísica, simbologia, eram essas coisas que eu fui lá conversar com o Olavo. Ou pelo menos conversar, né? Que eu fui lá aprender, no final das contas, com o Olavo. Eu colocava questões. Logo depois, percebam, eu cheguei lá dia 28 de dezembro, então 29 de dezembro foi quando começou tudo, logo depois teve um ano novo. E aí, ano novo a gente passou, esse ano novo de 2007 para 2008, eu passo lá com eles na casa de uma professora, de uma mãe, professora de inglês, homeschooler, uma família homeschooler. Foi a primeira vez que eu tenho contato com uma família homeschooler, conheço os filhos dela, né? Inclusive uma das meninas se torna esposa do Pedro, que era muito querida já. E conheço essa família, foi maravilhoso aquele ano novo. Eles moravam numa espécie de chácara muito bonita, tinha um lago. E, e- e a gente fez eu participei de umas brincadeiras lá com eles, né? Que era muito interessante tudo. Eu lembro da brincadeira, inclusive, de Ano Novo, esperando a virada do ano. Tinha umas dinâmicas que a gente fazia e uma delas consistia em você tirar de uma cesta uma pergunta e responder a pergunta, né? E aí era isso, ia entretendo todo mundo. Chega na minha vez, eu tiro a pergunta e eu lembro exatamente a pergunta que saiu pra mim, que era qual dos personagens da Bíblia você gostaria de conhecer? E por quê? Era essa pergunta que sai na minha mão. E aí eu respondo, né? Fico ali um tempo respondendo em inglês, né? Sei lá, eu tinha inglês de cursinho, né? Então ali eu ponho à prova o meu inglês, a família americana. Aí põe em inglês, põe em teste meu inglês ali, acho que o pessoal entendeu, interagiram e tal. Só pra registrar, a resposta que eu dei foi Marta.
Falei, Marta era quem eu queria conhecer da Bíblia, né? A Marta, irmã de Maria e tal. Eu explico, justifico por quê e tal. Ela trabalhava e tal, como é que ela se sentia, como é que ela se sentiu diante daquilo que o Nosso Senhor falou pra ela, porque eu acho que o Nosso Senhor quis dizer tal coisa. Queria saber se foi isso que ela percebeu também, como é que era a relação dela com Maria, irmã dela, né? E depois os três irmãos ali, Lázaro, Maria e Marta, como é que era a dinâmica familiar deles. Era isso, no fundo, como é que era essa amizade íntima com o Nosso Senhor. Foi essa a resposta que eu dei, porque é verdade. Na época era a figura que eu tava mais meditando, pensando em Marta, né? Irmã de Maria. Que chora a morte do irmão, né? Junto com o Nosso Senhor. E toma reprimenda um pouco. Reprimenda não, né? Digo, eu tenho uma grande elaboração sobre esse assunto aí da Marta, Marta. Porque te preocupas com tantas coisas, quando uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte e tal. E aí eu dou essa resposta, depois a gente vai lá pra fora, tem mais uma dinâmica. De olho fechado, a pessoa tipo, quem foi que te encostou? Ah, foi fulano e tal, não sei o quê. Era me frio do caceta, porque imagina, Virgínia, porra, 31 de dezembro, todo mundo agasalhado, eu tava igual um brasileiro otário que suspeitava que o frio existia, né? Nunca tinha visto frio, ali eu vi o frio, falei, caralho, isto é o frio, né? O sapato não tinha preparado, frio do caceta, mas foi maravilhoso. O Olavo chega depois, a gente vai antes, o Olavo chega depois, e a gente volta pra casa junto, né? Foi maravilhoso, não foi? Eu fui muito bem recebido lá. Agradeço muito, 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 muito a Roxane, que, porra, me recebeu com uma paciência e com amor, assim, literalmente fora do comum, e ao Pedro e a Leila também, porra, eles estão no meu coração pra sempre, cara. No meu coração pra sempre. Foi uma estadia que eles me fizeram me sentir mais do que em casa, eles me fizeram me sentir amados. Isso é verdade mesmo. Todos eles e o Olavo incluído, né? Então, assim, o amor que eu tenho pelo Olavo é diferente, pessoal. Não dá pra dizer, o Olavo não foi meu professor. Foi meu professor, não tô querendo dizer que ele não foi meu professor, não é isso? Foi um pouco diferente, né? Quer dizer, ele me recebeu lá antes de tudo, não é isso? E, porra, eu tinha uma paciência de jovem respondendo as coisas, né? Então foi, bem, tem muitas cenas aí que se decorrem, muitas histórias pra mim que me marcaram que se decorre dessa visita ao Olavo, né? O que eu fiquei muito feliz, eu não sabia. Quando eu abro a mala, no primeiro dia, depois pra pegar uma camisa lá, tinha uma caixa que essa minha tinha colocado dentro da minha mala. Ela não me disse ficar, ela falou, só abre quando chegar lá. E aí eu abro a caixa e tinham vários cartõezinhos, né? Tinham 60 cartõezinhos, que era pra eu abrir um cartão a cada dia. Então eu abri um cartão, aí tinha uma frasezinha com alguma coisa que a Samia tava ali falando pra mim, etc, etc. Muito carinhoso. Então, porra, é isso que eu tô dizendo, pô, eu sou mimado pra caceta, né? Desde muito tempo. É isso. Não posso reclamar da vida, não, porra. Não posso mesmo.